Eu passei para o município em 85 e fui lotada aqui, em Santa Cruz, na Escola Coqueiro. Só que eu morava na Tijuca, né? Então, era quase que inviável vir trabalhar aqui, né? Aí estive aqui e na professora Coqueiro me informaram que se eu conseguisse um lugar numa secretaria, em qualquer escola do município, isso me cederia. Aí eu saí daqui e comecei a procurar. Aí passei pela passarela do samba. Eu falei, vou entrar aqui para ver. Quando eu estava subindo a escada do setor 11, a Lígia veio descendo. Não conhecia a Lígia, nem sabia quem era ela. Aí eu perguntei, senhora, tem escola aqui? Ela falou, tem. Eu falei, tem vaga para professor? Ela falou, tem, no meu projeto. Você topa? Eu falei, eu topo. Aí nós sentamos para conversar e assim eu cheguei na Tia Seata. Eu fui a segunda professora a chegar na Tia Seata. Ali na passarela de samba, não os professores, mas os alunos eram um pouco discriminados, porque eles eram muito bagunceiros, né? Então a gente tinha que ter um comportamento diferente de outros professores dali. Existe um complexo de escola, né? Tia Seata foi para mim um divisor de águas. Por quê? Eu era madame, donoca, muito nova também, né? Numa cobertura em Copacabana, motorista particular, me separei e fui ver uma realidade que eu conhecia pela televisão. Não posso me esquecer uma professora que ela ficou um dia na Tia Seata, ela fugiu pela janela, ela nunca mais voltou. Um fato muito marcante que a gente estava fazendo à noite, na sala de leitura, no teatro, era um assalto, porque a gente vivenciava muito o que eles passavam, né? E era um assalto na praia. E eu fazia a Madame Rita da praia, que era o assaltado. E eu gritei com tanta ênfase, socorro, socorro, socorro. Os seguranças da passarela do samba vieram correndo para saber o que era. E era só um teatro. Outro fato marcante foi que eu busquei com alguns alunos a identidade deles, né? Então, eu acho que aquilo para eles marcou na vida deles. Eu costumava dizer que todo professor do município tinha que passar pela Tia Seata daquela época, não da nova, né? Que agora ela está numa escola comum daquela época. Que foi uma coisa muito forte para todos nós, uma experiência assim, sabe, ímpar, impressionante. Tia Seata naquela época era uma escola experimental, eu vi assim, né? A gente não era colocado assim, mas eu vi assim. E tudo que a secretaria queria experimentar, a gente executava. Anos depois, quando veio a multieducação, eu vi muita coisa na multieducação que nós fazíamos na Tia Seata naquela época, todo o nosso trabalho, entendeu? Trabalhar na realidade do aluno, entendeu? Cada dia era um flash na Tia Seata, né? E eu acho que contribuiu bastante para a educação de uma maneira geral, porque infelizmente as coisas vão se perdendo pelo meio do caminho, né? Tem coisas novas e as coisas vão se perdendo. Mas naquela época, para a multieducação, eu acho que a gente foi muito importante, tá? Para a multieducação existir. E eu acho também, assim, para as pessoas que trabalhavam lá, se eu tenho essa carga, eu agradeço muito a Tia Seata, ao dia a dia daquilo ali. E eu sinto muita falta de uma coisa que a gente fazia ali, que eu acho assim importantíssimo. Todo dia nós parávamos, o grupo todo, para discutir aquele dia. O que tinha dado certo em cada sala de aula, em cada espaço que tinha certo, e o que tinha dado errado. E eu sinto muita falta desse espaço hoje em dia nas escolas. A gente não tem espaço para sentar e conversar, são poucos os momentos, para sentar o grupo todo e conversar. Uma pena mesmo,
a tia Seata não continuou da maneira que era, né? Porque os meninos de rua continuam, né? Esparramados pela rua fora. Nós ali ouvimos as histórias deles, até que eles concretizassem uma relação de confiança conosco, era muito difícil. Mas depois que essa relação estava concretizada, o trabalho fluía mais, porque eles eram muito arredios no início. Mas eles sabiam que ali eles tinham pessoas que iriam nos acolher, não importa de onde eles estavam vindo, nem como estavam vindo, e que iriam escutar a sua história e por ali ficar. Mas eles falavam assim, mas a senhora vai me oferecer uma coisa melhor? Eu não tinha como oferecer, entendeu? Mas a gente escutava. Então eu acho que isso foi muito bom. Não tinha conhecimento nenhum, então para mim foi uma aprendizagem, caramba, então. A gente planejava, mas a coisa fluía, de repente saía do que a gente tinha planejado, ia para o outro lado, entendeu? Nós trabalhamos ali na Passarela do Samba e atrás tinha a Brahma. Então tinha dia que quando eu acho que era a cevada que ficava cozinhando, era um cheiro insuportável. E aquele cheiro a gente não sabia o que era. E eu fui lá na Brahma descobrir com os alunos o que era. Aí trouxe isso para a sala de aula. Aí fomos descobrir a origem da cerveja, entendeu? Então fizemos uma volta ao mundo para descobrir a origem da cerveja. Dali, dessa volta ao mundo, nós fomos parar no aeroporto internacional. E eles, foi uma experiência ímpar, porque colocar aquele grupo de alunos dentro de um ônibus na Presidente Vargas era um sufoco, porque ninguém queria, né, com medo. Aí eu parava na frente do ônibus, enfiava na frente do ônibus, mandava o ônibus parar, botava eles pela frente, eu entrava lá por trás, e eles ficavam gritando, Dona Sheila, já entrou. Aí saltamos no hospital universitário para pegar outro ônibus para ir para o aeroporto internacional. Foi outro sufoco. Quando nós chegamos lá, eu sentei com o grupo e falei, olha, vocês vão ter turistas, vão ter dólar, vão ter ouro, vão ter um monte de coisa. Mas eu vou estar junto. Agora, se acontecer alguma coisa, vão ter que resolver, o grupo vai resolver comigo, ok? Ok. Aí, quando nós estávamos entrando naquela porta que abre quando pisa, né? Quando eles pisaram naquele tapete que a porta abriu, era um tal de gente, pisar, a porta abrir e voltava, pisar, a porta abrir e voltava. Eu sei que nós ficamos assim uns 15 minutos e eles pisando a porta abrindo, pisando a porta abrindo. Aí fomos ver os aviões, ficaram assim maravilhados, né? O tamanho começou a dar fome. Eu dura, fiquei com um corpo. Fomos lá para uma lanchonete que tinha lá, na varanda antiga, né, do aeroporto. Aí eu virei para o garçom e falei, olha só, somos isso aqui que você está vendo, e eu só tenho isso. Botei o dinheiro em cima da mesa. O que você faz por mim? Aí ele trouxe uma xícara, aquelas xícaras de consomê grandes, com café com leite, e 2 pãezinhos com manteiga. Aí eu contei quantos eram e cortei o pão, um pedacinho para cada um. E a xícara rodava. Rodava. Eu sei que todos saímos dali com aquele pedacinho de pão, com aquela xícara rodando, sem fome. E foi outro sufoco para voltar. Nós não tivemos dificuldade porque a gente se virava nos 30. Não tinha caderno, a gente saía para procurar. Não tinha lápis. Eu tinha um amigo que era um dos diretores da Minas Gás, me cedeu 680 lápis, eu nunca mais vou esquecer disso. A Lígia, ela nos passou a ideia, né, principal, a gente conseguiu detectar 3 grupos, os analfabetos mesmo, os mais ou menos alfabetizados e os alfabetizados, entendeu? Então a gente trabalhava assim, nesse sentido, naquela época, logo no início, né, da Tia Seata. Eu, sinceramente, eu esperava que eu pudesse modificar um pouco aquela realidade deles.
E eu consegui. Depois que eu saí de sala de aula, eu fui ser coordenadora do projeto Trabalho e Educação, né? Educação para o Trabalho. E eu trabalhava diretamente com o grupo, com a Conurme, eram os garis mirins, né? Quando eles chegavam aos 18 anos, eles eram avaliados pela escola e avaliados pela Conurme para passarem ou não para gari adulto. Nós tínhamos 23, se eu não me engano, garis e 17 foram para gari adulto. Então eu acho que a gente conseguiu modificar um pouco a história de alguns alunos que passaram por ali. Família só aparecia quando morria. Quando um deles morria, aparecia pai, mãe, periquito, papagaio, para cobrar da gente pagar o enterro. Contato com família a gente raramente tinha, porque era coisa assim quase que proibida para eles. Porque o fato de contactar a família seria um retorno a um lar onde ele não era feliz. Eu conto esses casos todos dos alunos de hoje. Eu falo muito, muito, porque foi muito importante na minha vida, muito, 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 muito. Foi o meu início profissional praticamente. Eles só tinham diferença que eles não tinham moradia. Mas também muitos alunos têm moradia, mas não têm a família. Eles não tinham a moradia, não tinham a família. E alguns têm a moradia, não têm a família. Então, os problemas são praticamente os mesmos. Só que tinha uma grande diferença. Eles tinham um jogo de cintura, de sobrevivência, que eu não tenho hoje.